Olá, Carlos Eduardo. Já te chamo já, tá? Deixa eu acabar nossa musiquinha aqui. Daqui a pouco eu pedi para alguém compartilhar aí com as pessoas. Bom, vamos lá, vamos chamar o nosso convidado. Olá, boa noite. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo @10 Perguntas. Hoje a nossa live, entrevista live, é com o nosso querido amigo Carlos Eduardo Santalena, líder de expedições ao Everest e empreendedor proprietário da única empresa a guiar brasileiros ao topo do mundo. Boa noite, Carlos Eduardo, tudo bom? Boa noite, Augusto. Como é que tá as coisas por aí? Graças, tudo bem? Mais uma vez, fico muito contente que você esteja aqui com a gente. Você não sei se você lembra, você esteve em agosto de 21, primeiro aniversário do programa 10 Perguntas. De lá para cá, com certeza, muitas coisas foram mudando aí dentro da grade. Certo? É grade 6, certo? Certo, correto. Graças. Bom, Carlos Eduardo, antes de começarmos a falar sobre as 10 perguntas, gostaria que você pudesse falar novamente, você já falou em 21, mas muita gente de lá cresceu, também cresceu o nosso programa, graças a Deus. Faça um pouco da sua formação. Bom, eu sou formado em educação física, né? Tenho uma especialização em Hatha Yoga, de onde eu tive aí o primeiro contato com o montanhismo e com amigos também que gostavam dessa prática de atividades outdoor, né? Hoje eu Legal. acabo tendo outras vertentes, né? A gente tem uma empresa aí de sistema de proteção contra quedas, né? Que se chama G6 Pro. A gente tem também um refúgio na Mantiqueira, né, onde o objetivo é proporcionar experiências de montanha através dessas hospedagens, né, que a gente tem lá em São Bento do Sapucaí. Desde lá, acho que eu subi o Everest pelo menos mais uma ou duas vezes depois que a gente conversou, né? E a gente vem, evidentemente, aí criando novos roteiros, novos projetos anualmente, né? Esse ano em especial, dentro da Grade, a gente tem o projeto dos 7 vulcões, né? Então, os 7 cumes já é um grande projeto que nós oferecemos aí para expedicionários, o Everest, né, é um grande projeto, toda a preparação pela América do Sul também, né? E agora também os 7 vulcões, que são o maior vulcão de cada continente. Vamos falar muito. Aqui tem algumas perguntas que já chegaram. Vamos falar do sete público, mas eu gostaria dessa novidade, mas vamos deixar mais para o fim do programa. Deixa eu até agradecer aqui ao Fernando Farto, que já está aqui com a gente, o DJ Diego Pruano, obrigado por estar aqui. Estênio Duarte está aqui com a gente, muito obrigado. Vivi Leite, Vivi Demais, obrigado por estar aqui com a gente. O DJ está aqui. Maravilha, maravilha. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Carlos, me diga uma coisa. Vocês têm em 21, como já disse, e com certeza novas conquistas. Já acabou de falar isso sobre
as novas empresas que você está já administrando. Mas antes de falarmos dessas conquistas, certamente vamos falar das suas inspirações iniciais lá atrás. Eu hoje comentei contigo que eu falava para mim é um esporte radical. Para mim é radical, mas vamos voltar a falar sobre esse esporte que você tanto gosta, que é o esporte do montanhismo. Bom, geralmente a gente no montanhismo não usa a palavra, por isso que eu disse para você, nem radical, nem aventura, né? Porque dá uma impressão ou uma sensação de que é algo que você não volta, né? Inclusive o significado da palavra real é esse. E o montanhismo ele é um esporte bastante estruturado, né? Evidentemente, se praticado de forma correta, bastante seguro, né? Diante de todos os procedimentos de segurança que devem ser seguidos. Então, é uma atividade, na minha opinião, né? Uma atividade não tão radical e sim mais segura, né? Dentro desse processo todo aí, né? Evidentemente, desde 2021 aí a gente continua frequentando o Everest aí anualmente, né? Que é um grande projeto nosso desde sempre, né? Nós somos pioneiros nessa expedição. Até hoje, a única empresa a oferecer esse tipo de roteiro, bem como os Sete Cumes, né? Que é a maior montanha aí de cada continente. E como eu comentei contigo, né? A gente vai criando roteiros novos, evidentemente também para iniciantes, para que possa ir tornando pessoas cada vez mais capazes de irem além do seu limite ou de irem além do que elas imaginavam inicialmente, né? O grande objetivo da empresa aí é justamente inspirar essas pessoas a fazerem algo que antes era tido, vamos dizer, como impossível, né? E as minhas maiores inspirações vieram aqui de Campinas mesmo, né? Fora minha família, que não é montanhista, mas é uma grande inspiração para mim. Aqui em Campinas a gente tem um berço de montanhista bastante forte, né? Então tivemos aqui, até muito por conta da Unicamp, né? Onde tem uma parede pública itinerante, vamos dizer assim, é possível praticar, né? Mesmo que você não tenha dinheiro, né? Que você não tenha suporte, porque a Unicamp é uma universidade pública, né? Então é aberto ao público aí a parede de escalada e é um dos únicos lugares do Brasil onde existe parede pública, né? Para você poder praticar. Então a minha inspiração veio da própria cidade, né? Ou seja, das possibilidades que tinham ao meu lado, principalmente dessa parede pública que é da Unicamp, né? Que é aqui próximo de mim e também pelas histórias, né, que os montanhistas aí oriundos da Unicamp também foram traçando ao longo desse caminho, né? Então teve aí o Rodrigo Raineri, que foi meu sócio, né? A gente teve aí o Vitor Negrete, a gente tem o Guilherme Totó, a Cetane, né? Tem o Gonzalo, que trabalha comigo, né, até hoje aí na parte de sistema de proteção contra quedas, o próprio Lucas, que trabalha comigo. Então, são pessoas que inspiram, né, esse mundo aí da alta montanha que parece tão diverso para o público brasileiro que mora no nível do mar, né? Então, sair do nível do mar e para grandes altitudes realmente é algo diferente, né? Assusta, né? Assusta um pouco. Assusta alguns, né? Eu acho que no início a gente precisa ter um respeito grande, né? Porque, querendo ou não, a gente vive aqui muito mais próximo do nível do mar do que próximo das grandes altitudes, né? Então, evidentemente que nós temos uma fisiologia aí que demora para se adaptar a essa altitude, então a gente tem que respeitar um ritmo mais leve de aclimatação, de adaptação, um ritmo mais lento, né? E isso, evidentemente, é um dos cuidados que nós fazemos ao oferecer esse tipo de serviço para o público brasileiro, né? Então, diferente do público europeu, por exemplo, que já está muito acostumado com o frio e com a média altitude, né? Ou com o público escandinavo, que está ainda mais preparado para o frio, né? Ou o próprio andinista, né? O himalaísta, que a gente chama, o povo local, né? Dos Andes e o povo local do Himalaia. Então, evidentemente, tem uma capacidade aí de adaptação maior que a nossa, né? Eles nasceram e convivem na altitude desde que se entendem, vamos dizer, por gente, né? Então, é bastante diferente para nós brasileiros estarmos, né, no ambiente frio. A gente viu muito isso nas Olimpíadas esse ano, né? Então, o Brasil aí se destacando em alguns pontos aí da Olimpíada de Inverno, né? E justamente era essa grande questão, pô, como é que saiu do Brasil um cara, sei lá, que é campeão de esqui alpino, né? Então,
pegou uma outra medalha em um outro esporte. Então, realmente é algo diferente, né, para o nosso país, onde a gente está acostumado muito mais com futebol, surf e outros tipos de esporte. Se não me falha a memória, aquele rapaz tipo, ele era da equipe da Noruega, depois ele foi liberado para o Brasil. Acho que a família Isso. dele é da região de Campinas, né? Ou eu entendi errado? Eu sei que é da Acho que região ele é de aqui. Campinas, sim, ele é de Campinas, sim, Então, também. Campinas tem essa veia louco, no bom sentido. É. Carlos Eduardo, me diz uma coisa, em que nível que está o Brasil? Porque você falou dos brasileiros, falou do Himalaia, do Andis, o mundo todo. Tem muitas perguntas chegando, vamos falar sobre os cumes, as proteções, o que vocês pedem como é, o que vocês pedem como tipo segurança, tipo, como dizer assim, como de exames, para que possa aí estar junto, porque senão acho que pode cair sobre a responsabilidade sobre vocês. Mas em que nível que está o Brasil em termos de montanhismo, de modo geral, mesmo sabendo que nós estamos num país tropical? Olha, eu acho que a gente tem uma população muito grande, né? E hoje a gente tem uma crescente também bastante forte dentro do mundo do montanhismo de forma geral, né? Porque o montanhismo entende-se aí qualquer ou toda atividade praticada em montanha. Então a gente tem os trekkers que são caminhantes, a gente tem o mountain bike, né? A gente tem a própria escalada, a gente tem o hiking, que é a caminhada de um dia. Tudo isso envolve-se dentro do montanhismo, né? Então a gente tem um público super crescente, principalmente pós-pandemia aí, né? Um público que admira muito essa atividade outdoor, né? E agora a gente vem também com uma seleção, né, vamos dizer, de juvenil e também profissional bastante forte para próximos Pan-Americanos, Olimpíadas, Campeonato Nacional mesmo, brasileiro, né? Ou Copa Sim, Brasil que a gente tem aqui. Então, a gente vive uma crescente nesse mundo do montanhismo, né? É um esporte que caiu no gosto de muita gente, né? É um esporte socialmente interativo, né? Então, você está sempre ali em contato com outras pessoas, fazendo novas amizades, criando novos ciclos de atividade, né? A escalada, ela sempre acontece em grupo, né? Em dupla, efetivamente, quando você usa a corda, mas a gente tem uma modalidade que é o boulder, que é a mais social, acredito, onde você anda em muitas pessoas, né? Um vai ajudando o outro a fazer, se encontram no pé da rocha. Então a gente vive uma grande crescente e no cenário mundial a gente tem bastante montanhistas que se destacam, né? Em montanhas de 8 mil metros, em montanhas aqui dos Andes, né? Em quantidade de montanhas aqui nos Andes que conseguem fazer. Então a gente já tem também bastante representatividade dentro do esporte. muito bom saber que esse esporte, que é infelizmente pouco divulgado, mas que tem aí as expressões, né? Fico muito contente de saber. Carlos Eduardo, você esteve no intercâmbio na Nova Zelândia, foi isso? Qual foi realmente a importância para continuar se entregando efetivamente, desde o início até hoje, esse intercâmbio na Nova Zelândia? Bom, eu acho que ali teve um grande começo, né? Porque a minha visão aqui no Brasil ainda era muito limitada. Então, quando eu pude sair aí pós-faculdade, né, estudos, para conhecer um outro país efetivamente mais a fundo, né? Ou seja, não só visitar por 2, 3 dias, como fazia em outros estados aqui do país, mas passar realmente um tempo em outro país, né? E Sim, fora, e etc. O objetivo naquela época nem era o esporte de natureza, era aí aprender inglês efetivamente, né, para poder seguir alguma outra carreira que fosse, né, ou mesmo dentro da educação física, mas eu acabei me deparando com um país em que respira esportes outdoor, né? Então, Nova Zelândia é um dos maiores praticantes, né? Toda a população basicamente pratica algum tipo de esporte outdoor, né? Tem a cultura do esporte outdoor, não só do montanhismo, mas também da pesca, da navegação, né? Da vela, do paraglider, né? Então eles têm ali uma gama de esportes de aventura muito grande. Na minha cabeça até então, aqui no Brasil, quando eu saí para lá, eu só conhecia futebol, efetivamente, né? E o que eu gostava de fazer era jogar futebol. Então foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com outros esportes, né? Com outras atividades que não as que eram me oferecidas ali na escola, né? Ou na própria faculdade. Então, aquilo abriu muito minha cabeça, né? Eu vi ali que tinham possibilidades muito interessantes, gostei da prática, né? E aí me sim. encantei, evidentemente, mais pelo montanhismo do que pelas outras práticas, mas tive a oportunidade de conhecer várias outras
E de lá para cá, eu fui focando cada vez mais nisso, né? Então, depois, na parte profissional, pós-faculdade, como eu comentei, fui direcionando para essa área do esporte outdoor, né? Depois já busquei um estágio na época na própria empresa que eu sou dono hoje, que é a Great Six, né? Então me aceitaram como estagiário na época. Comecei a vender pacotes, vendia também equipamentos, né? Sim. De montanhismo numa loja. Enfim, fazia tudo isso para me virar, mas fui construindo, né? Pós, vamos dizer, conhecer esses esportes em um outro país, um caminho que se tornaria um caminho mais profissional, porque aí, como todo mundo, eu também preciso de dinheiro, né, para poder viver, para poder sustentar minha família, para poder manter o meu dia a dia, né? Então, na minha cabeça, eu sempre fui para essa vertente do trabalho, né, e não para a Uhum. vertente muito do patrocínio, né? Então, para mim, tinha muito mais sentido eu buscar realização profissional nessa área e que eu conseguisse, através disso, ir realizando meus sonhos, escalando montanhas também, né? Legal, legal. Tem muita gente entrando. Eu sempre gosto de olhar aqui, dar um momento interativo, porque às vezes vem as perguntas. Pedro Tá. Touço, obrigado por estar aqui. Wesley Alípio, obrigado. Lá de Franca, interior de São Paulo. Legal. Tem muita gente entrando aqui. Fico contente para você ver a importância de falar desse seu assunto. Ah, Legal. tem uma frase sua lá, muito interessante lá em 21, que você fala: se perder no meio do mato, no sítio do tio, em Nova Zelândia. Essa foi a frase, né? Se perder no meio do mato. E Nova Zelândia foi como você falou que foi estudar. Então, eu falo, para mim, isso foi muito pouco para você, pelo que a história que eu sei, que eu tenho visto nos seus últimos 5 anos para cá. Como foi esse papo em 2011 chegar ao topo do mundo? Porque se perder no meio do mato parece que era uma brincadeira gostosa. Quanto mais tempo demora, mais tempo você vai se embreando aí e queira ou não, pequenas experiências dentro da sua área que você depois agora já é um mestre. Nova Zelândia, você acabou de falar, foi muito interessante ao esporte. Mas como é que é esse papo? Depois de só em 2011 chegar ao topo do mundo? Foi uma construção, né? Então, desde uma infância, que eu acho que foi baseada aí também uma parte em zona rural, né? Isso eu acho que facilitou muito, né? Então, a zona rural permite que a gente tenha liberdade maior do que a gente tem no meio urbano, a gente consegue caminhar sozinho, como eu te comentei, né? A gente pode se perder no meio do mato sem deixar os pais malucos de preocupação. E era o que eu sempre gostava de fazer aos finais de semana, né? Ou próximos aqui de Campinas mesmo, né? Então, eu gostava de visitar, né, familiares, parentes nessas zonas e que me traziam essa experiência diferente, né, de caminhar no meio do mato, de ficar perdido, de nadar num rio, né, de pular de uma pedra. E ali você começa a ganhar uma certa autoconfiança, né, perante a esses novos esportes, né? Então, de lá, eu acho que iniciou, né, essa aspiração por escalar uma montanha, ou por estar em uma montanha, como eu comentei lá na última live que nós fizemos, né, eu acho que dali veio a alma, né, vamos dizer, dessas Sim, realizações sim. que hoje acontecem. E em 2011 foi a primeira grande realização de um sonho, né? Então, 2011 foi quando eu planejei ir para o Everest, né? Antes de 2011, eu fiz de 2008 a 2011 uma preparação específica, né? Técnica, física, psicológica, emocional, para poder participar da expedição de 2011, né? Fiz um passo a passo, evidentemente. E aí, em 2011, pude alcançar o cume do Everest aí pela primeira vez e me tornar o brasileiro mais jovem, né? A realizar esse feito. E, evidentemente, em 2011 me veio muito, né, na cabeça a história da criança que gostava da zona rural, que caminhava no meio do mato, que se perdia, etc., né? Então, existe um vínculo, evidentemente, direto entre uma grande realização e a primeira aspiração, né? Que seja ali num sítio, como eu comentei. Porém, não é um caminho linear, né? Não é uma coisa que a gente traça e vai direto para aquele objetivo e consegue atingi-lo, né? No Sim, meio sim. desse caminho, nós tivemos altos e baixos, tivemos montanhas que tivemos sucesso, tivemos montanhas que tivemos que desistir ou retornar, né? Abortar. Então, não foi um caminho linear, vamos dizer, desde daquela aspiração do sítio até alguma grande conquista, mas acho que é um caminho muito válido, né? Onde foi construído ali no início muitos valores, né?
da atividade, o sempre voltar para casa, o manter a saúde, né? O ter o mínimo necessário para aquele dia, então, o quantos litros de água, o quanto de alimentos você vai realmente precisar, né? Ter ferramentas necessárias para passar aquele dia, então era um facão, um estilingue, né? Um canivete mais específico. Então, evidentemente, nasceu dali grandes sonhos. Eu te conheci vamos dizer, na zona urbana. A rural foi uma novidade. Desde lá de 2021, para mim foi uma novidade. Mas eu te conheci na urbana. Essa transição foi rápida? Eu vivia no meio urbano, né? Ou seja, eu tinha parte da família no meio rural, então eram visitas, né? Não era uma vida constante, né? Então eram mais visitas aos finais de semana, evidentemente, né? Ou grandes feriados, em que a gente fazia, né? Para esses primos da minha mãe, evidentemente, que moravam lá e tinha muito contato com ela, né? Então eu vivi muito mais, vamos dizer, evidentemente, no meio urbano do que no mundo rural, mas encaro que essa vivência do mundo rural me trouxe essa aspiração, essa motivação, né? De conhecer o esporte outdoor, de conhecer o montanhismo, de conhecer esses outros ambientes. Que no meio urbano não tinha na época, né? Como eu comentei, aqui em Campinas, graças a Deus, a gente tinha da parede, escalada itinerante, né? Mas eram muito poucas no Brasil, né? Em São Paulo, que é uma cidade gigante, tinham duas, três, né? Então, começou devagar, né? Então, eu vejo que aquele meio rural me influenciou mais, né, inicialmente. Depois, evidentemente, vieram as paredes, vieram aí cursos, etc., para poder ter essa evolução, né? Tá certo. Bom, são 20 horas, são 21 horas e 21 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Carlos Eduardo Santalena, líder de expedições ao Everest e empreendedor proprietário da única empresa a guiar proprietários, a guiar brasileiros ao topo do mundo. Quem quiser já seguir o Instagram dele é @grade6expedições. Carlos, você fez os 7 cumes. Nós vamos falar depois dessas novidades que você falou aí do vulcão, mas essas dos 7 cumes já é uma pergunta que toda vez que eu comento sobre você com algumas pessoas, que eu tenho um amigo assim, 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 ele é louco? Não, não é louco, é profissão. Já está aí, já faz um tempo. A gente sempre pensa, né? A gente, mas faz parte do processo. Bom, você fez 7 cumes, quer dizer, 2 vezes. Quer dizer, acho que agora foi mais já, né? Pelo que eu entendi, já foi 3 vezes ou foi 2 vezes? Não, o projeto inteiro eu concluí o ciclo duas vezes. Teve montanhas que eu fiz mais de duas vezes. Por exemplo, a Concagua eu já escalei por 18 oportunidades, o Kilimanjaro 10 oportunidades. Mas o ciclo todo dos 7 cumes, né, Sim. duas vezes completo, né? É o que está aqui, inclusive. Porque Então, o Vinson, por exemplo, que é na Antártica, é uma montanha cara, uma montanha distante também, onde a gente não tem tanta procura, tanta busca por ela, eu fiz duas ascensões. Então, baseando-se pelo Vinson, seriam 2 ciclos completos. Se eu fizer o Vinson 3 vezes, vai ser 3 ciclos completos. Se eu fizer o Vinson 4 vezes, vão ser 4 ciclos completos, né? Que é aí a outra montanha que eu teria menos cumes, que é o Everest, que eu subi 4 vezes, né? Então, o projeto Sete Cumes aí, ele envolve escalar a maior montanha de cada continente, porém são 5 continentes, né? Então, dividiram a América em dois, a América do Norte e a América do Sul, e tem ali o continente Antártico, né? Como uma somatória desse processo todo. Então, é um projeto que envolve, aí, é um projeto criado por uma pessoa que estava para se aposentar, né, que evidentemente gosta muito de montanhismo e queria conhecer os 7 cantos do planeta fazendo o que ele gosta, que é escalar montanha, né? Então, foi criado muito tempo atrás. Ele não é as 7 montanhas mais difíceis do planeta. Entre essas 7 tem algumas montanhas que são complexas, como é o caso do Everest, o Denali, o Aconcagua, né, que é na América do Sul, e o Vinson, que é na Antártica. E tem outras montanhas que são relativamente mais simples, como é o caso do Kilimanjaro, do Elbrus e do Carstens, que é na Papua, né, na Indonésia. Indonésia. Então, esse projeto é muito mais, vamos dizer, do que um projeto de montanha. Ele chega a ser um projeto de vida, né? Porque você acaba explorando aí 7 cantos do planeta, culturas diferentes e vários outros pontos importantes, né?
dessas viagens do que simplesmente escalar uma montanha. Então, essa pergunta é bem interessante, porque tem a minha produtora está falando, faz a pergunta inteira, porque tem gente me perguntando aqui, eu estou com o computador aqui do lado, tá ligado, aqui ligado no WhatsApp. Então, aqui, ó, você fez 2 vezes 7 cumes, quais são eles, qual foi o mais difícil e quais são as características, além do risco, que se assemelha, quais são, além do risco, que mais se assemelha entre um e o outro? Bom, os sete cumes são a maior montanha da Antártica, que se chama Vinson, né? A maior montanha das Américas, que está na América do Sul, que se chama Concagua, com 6.961 metros. Depois a gente tem o Monte Denali, que é no Alasca, a maior montanha da América do Norte, com 6.194 metros. A gente tem na África, a maior montanha da África, que é o Kilimanjaro, 5.895. Depois nós temos o Elbrus, que é na Rússia, né, com 5.642. Depois a gente tem na Indonésia, na ilha da Papua, o Carstens, a pirâmide Carstens, que é uma montanha rochosa, né? E aí tem 4.884 metros, né? São esses, será que esqueci de algum? Não. Acho que são aí os sete cumes, né? E tem o Everest, evidentemente, o maior do mundo e o maior da Ásia, né? Do continente asiático, com 8.848 metros. E são montanhas assim, o Denali, o Everest e o Vinson se assemelham um pouco, né? O Everest é conhecido como um terceiro polo. Então a gente pode ali comparar um pouco o Denali no Alasca com o Vinson, que é na Antártica, e o Everest, que seria na Ásia, embora a altitude do Everest seja imensamente maior que os outros. Depois a gente tem duas montanhas mais simples, onde não é necessário tanta técnica, que seria o Kilimanjaro, o maior da África, e o Elbrus, que é o maior da Europa, né, sendo na Rússia. E depois uma outra que nem é tão alta, mas exige o requisito técnico, que é o Carstens na Papua, porque é uma montanha rochosa, né? Então a gente Sim. precisa ali de técnicas de rocha, técnicas de deslocamento em ambiente vertical, né? Coisas que algumas outras não têm. Então é difícil relacionar uma com a outra. Evidentemente, desse projeto todo, a mais difícil é o Everest, né? A segunda mais difícil seria o Denali, que é no Alasca. A terceira mais difícil, na minha opinião, seria o Aconcagua, né? A quarta, vamos dizer, mais difícil, aí já dá para dizer algumas das mais fáceis, né? Seriam ali o Carstens, né? E as duas últimas seriam o Kilimanjaro e o Elbrus, né? Como sendo as duas aí mais fáceis desse projeto. Então, as duas mais difíceis, Everest e Denali, e as duas mais fáceis, o Kilimanjaro e o Elbrus. Legal. Bom, deixa eu dar um recadinho muito importante aqui, enquanto você toma água, Carlos Eduardo. Esse mês de março, o programa 10 Perguntas está focado nas cores lilás, amarelo e azul marinho, as quais representam o mês de março. A lilás conscientiza sobre o câncer do colo de útero. O amarelo foca na endometriose. E o marinho alerta para o câncer de colo retal. Prevenção salva vidas. Carlos Eduardo, continua tomando sua água, porque eu preciso mandar um abraço aqui para meus patrocinadores, né? Porque sem eles, você sabe que a gente não chega a lugar nenhum. Estamos aí no sexto ano. Olha que interessante. Você esteve em 21, na primeira entrevista do mês de aniversário de 21. Está voltando agora no início do ano, no ano de 6 anos, se Deus quiser. CL Solar. Manda um abraço para o nosso amigo Rodrigo. A CL Solar é uma empresa de energia elétrica formada por engenheiros com mais de 20 anos de experiência no setor de energia. Atuamos 100% com energias renováveis com fornecimento e instalação de sistemas fotovoltaicos, on-grid e híbridos, consultoria e migração de clientes para o mercado livre de energia. Daqui a pouco eu falo dos outros patrocinadores, porque minha produtora está mandando mensagem, continua fazendo as perguntas, porque os produtores vão entender, porque o assunto é muito montanhoso, segundo ela aqui no meu ouvido. Bom, depois vamos falar das vulcões, vamos falar que é uma novidade, porque eu tenho uma pergunta que eu mesmo escrevi aqui embaixo. Quando você volta de uma viagem, por mais pequena que seja, porque eu sei que você fica às vezes mais de 2, 3 meses fora de casa, quais são as lições de vida e quais são aquelas que te motivam a já pensar na nova viagem ou na nova expedição? Bom, aí a gente pode, acho que eu poderia citar muitos, né? Muitos conhecimentos que a montanha nos traz, ou os momentos da montanha nos traz, mas tem alguns clássicos para mim importantes, né? Eu acho que o primeiro é a gente valorizar as pequenas coisas da nossa vida, né? A gente tende a olhar para a vida como sendo
o sucesso algo muito inalcançável, né? Ou algo muito grande, ou algo muito rico, né? Financeiramente, ou cheio de bens materiais. E quando a gente está na montanha, né, a gente vê que o cara que é bilionário, o outro, e etc., estão usando o mesmo banheiro e fazendo do mesmo jeito, né? A gente brinca que todo mundo acaba tendo o mesmo cheiro, né? Então a montanha, ela equaliza a gente, né, socialmente. Ela não vê classe social, né? Ela não vê cor, ela não vê situação de vida, ela não vê dificuldades, ela não vê doenças, né? Ela simplesmente vê o ser humano. Então isso é muito legal, né? Você ali consegue ver pessoas e sentir pessoas na sua própria essência mesmo, né? A montanha a gente brinca que baliza essas pessoas e a gente tem o conhecimento de que nós não somos nem tão maiores nem tão menores que os outros, né? É um conhecimento para mim um dos maiores que a gente pode ter na alta montanha, né? O segundo é a humildade, né? Porque a alta montanha ela é muito grande e ela que manda efetivamente quando você sobe ou quando você desce ou para que lado você vai. Então, ou você é humilde ou você se coloca em risco, né, demasiadamente, e isso pode causar um não retorno seu, né? Então, esse é um ensinamento muito bom também, né? Ou você anda com humildade ou você morre, basicamente é isso. Então, o poder, né, de você ser humilde nesse caso. Então, acho que esses são dois conhecimentos, né, que me acompanham, que me trouxe, que a montanha me enraiza cada vez que eu vou, né? E que eu acredito que para a nossa vida faz uma diferença muito grande, né, em termos de valores e em termos de consciência, né, do que há à nossa volta. Quando eu fiz a pergunta aqui, quais aquelas que te motivam, não quer dizer, eu subi uma de 2.000, mas agora eu quero a de 5. Não, não é nem não é Uhum. questão disso. É porque eu penso, quando você está lá em cima, no alto, você para pensar, nossa, deve vir algum filme quando começou, o seu engajamento, o seu crescimento interior. Isso que eu quis dizer, entendeu? Porque O é que isso. me motiva mais atualmente, né, é ver as próximas gerações se inspirando. Então, por exemplo, no Nepal a gente tem um projeto social com 12 crianças que nós tentamos aí desde o terremoto que houve em 2015. Então, aquilo me motiva demasiadamente a voltar no Nepal, né, e ver o crescimento daquelas crianças que nós estamos conseguindo proporcionar, né? Retornar para minha casa e passar esses valores, né, de humildade, de pequenez, né, de não julgamento sobre o que está à volta para minha família, para o meu filho, para minha esposa, para quem está ao meu lado, né? Então, isso é que me motiva muito, né, continuar subindo essas montanhas para poder justamente contaminar novas pessoas dessa energia positiva ou dessa forma de consciência, para que aquelas pessoas que geralmente são grandes líderes tornem o mundo melhor. Sim. Você falou agora sobre a gente financia ou banca as crianças do Nepal. Como é que foi essa história? O que você comentou muito vagamente na outra vez e você comentou agora de novo. Bom, esse é um grande projeto social que nós tivemos, né? Teve um grande terremoto no Nepal em 2015, as petições foram canceladas, mais de 10 mil pessoas morreram no país, algumas faleceram ao longo ali da trilha onde nós estávamos, outras, grande maioria, próximo da cidade. E nós ficamos no Nepal naquela oportunidade, começamos a arrecadar dinheiro aqui do Brasil, né, para ajudar as pessoas que estavam ali precisando. No meio daquele projeto, descobrimos esse orfanato, né, ou seja, com 12 crianças aí órfãs e precisando desse dinheiro, dessa motivação, dessa inspiração, né, de pessoas novas que pudessem dar novos caminhos para elas. E nós iniciamos, né, aquela ideia de sustento dessas crianças desse orfanato. E essa ideia de 2015 para cá, ela vem se sustentando. Então, agora já são 11 anos, né, trabalhando aí efetivamente em prol dessas crianças. A grande maioria já se tornou adolescente, adulto, né? Então, alguns já estão estudando faculdade, outros já estão estudando fora. E a gente continua, né, auxiliando eles mês a mês e mais do que auxiliando financeiramente, bancando, como você disse, auxiliando também nesse lado inspiracional, motivacional, né? Toda vez que eu estou no Nepal, eu me encontro com eles, né? A gente conversa, a gente para almoçar junto, né? Conto das montanhas e vou tentando inspirá-los e mostrando que tem um caminho aí também nas montanhas bom para eles. Como é que você estruturou esse auxílio, de todas as formas, para que chegue Olha, lá, que no meio do caminho não se perca? foi muito empírico, né? Porque como existiu muita mídia em torno dessa catástrofe em 2015 e eu estava lá, né?
no Nepal, muitas pessoas vieram até mim, né? Então não fui nem eu que busquei inicialmente, né? Muitas pessoas vieram até mim e falaram, pô, já que você está aí, você não quer receber uma doação e entregar para mim em tal lugar? E eu comecei a receber doações e comecei a entregar, né? Nisso, eu consegui arrecadar na época, acho que foi em torno de R$ 150 mil, que era muito, né? É muito ainda. E com aquilo eu falei, nossa, foi muito além do que eu imaginava, né? Através de um post ali pedindo dinheiro para as pessoas. Isso me sim. motivou a ficar muito mais tempo lá e investir esse dinheiro, né? Investimos em 3 casas, reconstruímos 3 casas e demos início nesse projeto do orfanato, né? Então, veio muito das pessoas que já tinham viajado comigo, né? Das pessoas que me conheciam, que me seguiam aí pelas redes, me motivando, né? Ou enxergando em mim uma ponte segura para se fazer uma doação, porque na época, pô, tiveram inúmeras doações que sumiram no Nepal, né? O Nepal é um país extremamente corrupto também, então teve muitos jogadores de futebol na época que fizeram doações milionárias, mas o dinheiro não chegava no público final, né? Então, não interessava para esses clientes que me seguiam, que já haviam estado comigo no Nepal, fazer uma doação tão indireta, né? Eles queriam alguém que estivesse lá, que eles já Sim. conhecessem, que fossem de confiança e depositar esse dinheiro para ser já aplicado em loco, né? E não para uma organização não governamental que você vai depositar e vai saber quem que realmente recebeu, né? Então foi uma carência ali de boas organizações versus muita gente querendo auxiliar do nosso país para lá. Sim, mas você, por exemplo, eu quis dizer o seguinte, e agora? Você continua, mas você tem uma estrutura lá, uma Agora a gente empresa? continua, não tem mais a estrutura, porque, como eu disse, cada criança tomou seu rumo, né? Alguns já se casaram, outros foram para a faculdade, outros foram viver a própria vida. Então, desses, os que realmente ainda precisam, né, de um apoio emocional familiar são dois, né? Tem um, acho que Sim. de 8 anos e o outro, acho que de 12 anos. E aí, esses dois ficam na casa dos dois guardiões, né, que o adotaram inicialmente, que eram donos desse orfanato. Todos os outros já seguiram a sua vida, né? Então a gente se encontra eventualmente, porém o dinheiro é distribuído para eles mensalmente. Maravilha. Bom, deixa eu fazer aquele nosso momento interativo. David Bastonte, acho que é, desculpe. Quem mais tem aqui? Em Busca da Justiça está aqui com a gente. A doutora Carolina Zorlini, acho que você conhece, acho que eu já fiz mais de 500 programas. Acho que é a segunda vez que ela entra. Então você vê quanto Olha é que importante. beleza! Então eu conheço bem a menina. Olha ver quanto você é importante aqui, viu, Duda? Muito mais do que eu. Não tem problema. Valeu. Fabiano Thunder está aqui com a gente, muito obrigado. Vamos ver. Ei, deixa eu ver. Vai baixando. Ixi, agora já. Ah, tá. Carolina está aqui. Em Busca da Justiça. Fabiano Thunder. Quem mais está aqui com a gente? Ah, tem bastante aí. Quero agradecer aí vocês que estão aqui com a gente. Hugo Gomes, é isso? Está aqui com a gente. Bom, quero agradecer mesmo, porque faz mais de 5 anos que eu não falava. Falava com Deus, eu falo, o Carlos Eduardo, desculpa, mas esse assunto de português é muito interessante. Bom, em 2021, até os dias de hoje, 26, a Grade 6 incluiu os novos cursos para treinadores do esporte montanhismo. Me fale quais são esses que você incluiu no currículo da Grade 6. Bom, nesses últimos tempos, né, a gente tem incluído alguns roteiros não restritivos, que a gente chama, que são roteiros mais acessíveis, né, para as pessoas menos experientes e para que elas possam conhecer o mundo do montanhismo de uma forma um pouco mais agradável, né? Então, nós criamos 2 vertentes no Equador. Uma é um trekking bastante contemplativo, muito bonito, né? O outro é uma vivência em glaciar, ou seja, para quem nunca pisou no gelo, poder pisar no gelo, sentir o que é isso, usar os equipamentos técnicos uma vez na vida, né? Como se fosse um Discovery Climb aí que a gente faz também no Equador. Então, esses 2 roteiros são inovações, né? A gente tem alguns roteiros agora na Puna do Atacama, né? Que aí já são montanhas aí acima de 6.000 metros, mas em uma região também bastante bonita, bastante interessante, sem grandes dificuldades técnicas, que pode aí abraçar também um público ainda não tão experiente, né, para as montanhas mais baixas. Temos alguns projetos pela Ásia, né, como a Expedição Monte Fuji no Japão, e uma expedição que está parada, né, porque é no Irã também, mas é o Monte da Mavand, que é um dos 7 vulcões, e os 7 vulcões, né, que é uma expedição teoricamente um pouco mais simples que os 7 cumes, né,
com um contexto cultural, né, ainda mais presente do que os Sete Cumes, né, e a questão vulcânica mesmo, né, questão geográfica, geológica, de você estar subindo o vulcão, né, que é bastante diferente, por exemplo, do que subir algumas montanhas geladas aí também. Então, esses são alguns, né, das inovações, dos grandes projetos que a gente tem criado. E para quem é mais experiente, a gente tem se especializado bastante também nas montanhas acima de 8.000 metros. Hoje, no planeta, a gente tem 14 montanhas só acima de 8.000 metros. Essas 14 montanhas estão divididas ali entre Nepal, Tibete e Paquistão, né? Hoje, a Grade Six aqui opera 4 dessas 14 montanhas. Somos a empresa que mais opera montanhas de 8.000 hoje no Brasil, mas também, para quem é mais experiente, estamos expandindo essas montanhas até que chegue nessas 14 experiências aí acima de 8.000 metros. 8.000 metros. Você já está falando em 12. Tem mais alguma coisa aí para cima? Aí já não. Mas acima do Everest não tem, né? Aqui no nosso planeta não tem nada acima do Everest, 8.848 metros. Mas abaixo dele existem ainda 13, né? Entre 8.000 e 8.848. E essas aí estão distribuídas nesses 3 países, então são logísticas bem complexas, né? Mais difíceis e, evidentemente, mais caras, mais distantes para poder se participar. Deixa eu mandar aqui. Bom, deixa eu falar novamente. São 9 horas e 41 minutos. Para você que está chegando aqui agora no nosso programa, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Carlos Eduardo Santalena, líder de expedições ao Everest e empreendedor proprietário da única empresa a guiar brasileiros ao topo do mundo. Quem quiser seguir, arroba grade 6 Expedições. Aproveitar, deixa eu também já dar um abraço aqui para o meu querido amigo Emerson Teixeira, da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, da AGF Consultoria. Imposto demais não precisa ser destino. A AGF Consultoria ajuda a sua empresa a recuperar créditos tributários e reduzir a carga fiscal com segurança e estratégia. AGF Consultoria, menos impostos, mais seguro. A Bresser Asset, nosso querido amigo Rodrigo Bresser Pereira. A Bresser Asset é uma empresa gestora especializada em fundos de ações. Temos um histórico de rendimento consistente ao longo do prazo, com retornos superiores ao Ibovespa e ao CDI. Maiores informações, www.bresserasset.com.br. Estamos aqui sempre mandando um abraço aos nossos patrocinadores, porque você sabe que sem eles a gente não chega a lugar nenhum. Vamos lá. No Esporte Radical, vamos voltar a falar de montanhismo, né? Dos admiradores, da grade, cursos de admiradores. Quanto tempo leva para um iniciante? Já começa a pensar, agora eu quero voos mais altos. Exemplo, aos cumes. Quais são as exigências iniciais para um esportista iniciante ou não e valores para o investimento? Porque eu lembro que você falou em 21. Esse aqui é 900 e pouco, aquele ali é 900 mais um pouco, até chegar a uns 43 mil dólares, que é um dos cumes que a gente faz, que leva um tempo até o primeiro platô, até o segundo. Bom, primeiro vamos falar desses que eu comentei, né? Quanto tempo leva o iniciante até aquele que já é esse mesmo que quer um pouco mais, vamos dizer, alguns objetivos maiores dentro do esporte? Bom, a gente pode dizer que um iniciante, né, despreparado fisicamente, até ele atingir um nível legal de performance, ele demora aí em torno de 5 anos. Se for um iniciante bem preparado fisicamente, ou seja, já tem a parte física muito bem preparada, ele pode levar ali de 2 a 3 anos para chegar, né, no auge de uma boa performance, né? Vai depender aí também, além dessa condição física inicial, o tempo que ele vai ter, né? E o quanto que ele vai poder investir nesse meio tempo durante as expedições, né? Então, por exemplo, para ir para o Everest, a gente coloca 5 passos básicos. O primeiro é a parte física, né? O treinamento físico. O segundo é o treinamento técnico em rocha. O terceiro é o treinamento técnico em gelo. O quarto é ganhar experiências de montanha. E o quinto é se testar numa altitude, né? Muito parecida com a altitude da Zona da Morte. A gente faz isso no Aconcagua hoje aqui na América do Sul. Então, a pessoa tem que cumprir estes 5 passos básicos para fazer a escalada do Everest. Evidentemente, são básicos. Ela pode fazer, inclusive, mais passos além desses 5, tá? Mas seriam os 5 básicos que ela precisa.
Então, eu já tive aí pessoas que fizeram esses 5 passos, né, em um ano, estando bem preparado fisicamente, e tive pessoas que a grande maioria dilui esses 5 passos em 5 anos, né, porque também envolvem viagens internacionais, né, que existe um investimento evidentemente maior, e o tempo, né, que as pessoas hoje têm também, precisam trabalhar, etc., e não conseguem passar um ano inteiro sabático fora. Então, o exemplo da pessoa que faz em um ano já preparada fisicamente é alguém que tirou basicamente um ano sabático, porque ela vai precisar fazer Sim. uma viagem para a Bolívia, uma para o Equador e uma para Concagua na Argentina no mesmo ano, né? Então, o mais comum, vamos dizer em média, concluindo toda essa ideia, é que uma pessoa iniciante, até chegar num ponto de performance razoável, ela precisa aí de pelo menos 3 anos de dedicação, né? De treino físico, técnico e testes psicológicos de altitude ao longo desse processo. Porém, para iniciar, basta você começar a fazer uma caminhada na praça perto da sua casa, né? Então, é algo bem simples de se iniciar. E dali depois você pode ir para Pedra Grande de Atibaia, né, que está aqui do lado e também oferece trilhas lindas. Você pode vir para a região de Joaquim Egídio, aqui próximo de Campinas, que também tem trilhas maravilhosas, né? E explorar sem ter que ir numa montanha de 8.000 metros, né? Como a gente está dando esse exemplo ainda. Quando, nessas que são um pouco, essas aqui da América do Sul hoje, quanto é o que a pessoa investe? Olha, uma expedição geralmente para a Bolívia, a pessoa investe em torno de uns 3.000, 3.500 dólares. Uma expedição para o Equador também, entre 3.500 e 4.000 dólares, né? É uma expedição hoje para a Concagua, a pessoa gasta em média uns 10.000 dólares, né? Que já é um pouco mais alto. E uma expedição para o Everest, 60.000 dólares, né? Então, que o gasto aí já é bem maior. Então, por isso que a gente diz muito, né, que o crivo dessa pessoa, tendo o preparo físico, vai ser realmente o tempo que ela possui para poder se dedicar a esse treinamento específico, né, e o quanto de dinheiro ela tem para investir naquele meio tempo, né. Então, ela precisa fazer um planejamento ali financeiro, né. Alguns conseguem fazer em 2 anos, outros conseguem fazer em 3 anos, outros vão fazer um planejamento de 5 anos para diluir mais esse valor alto da última, que seria o Everest, né? Aí cada um se organiza da forma que lhe cabe melhor, tanto no bolso quanto no tempo, né, que ela tem disponível de dedicação, né? Mas, Carlos Eduardo, aquele que chega com você e fala, olha, eu quero ir com você para Concagua, que eu tenho aqui meu atestado médico, eu estou bem, e se auto acha que pode fazer. Você chega, não, vamos fazer primeiro aqui um funcionamento básico e assinar um termo de responsabilidade, porque se ele entra dentro da sua empresa e vai, se algo acontece, cai para cima da sua empresa. Sim, ele tem um termo de ciência, ele tem também todo um atendimento de informações preliminares, né? Então, essa pessoa que vai para a Concagua, ela tem que estar super bem treinada fisicamente. É super recomendado que ela tenha uns 6.000 metros antes, né? Montanha de 6.000 metros antes. Então, a gente faz aqui um crivo dessa pessoa. Ela preenche uma ficha de inscrição, ela tem que apresentar um atestado médico, como você comentou, para qualquer uma dessas expedições que ela vai. Ela preenche um termo de ciência de risco, evidentemente, das viagens que ela está participando, né? O que, evidentemente, também não exime ela 100% do risco, mas a torna consciente do que ela tem que fazer efetivamente, né? Fora isso, a gente tem 2 encontros online, mais um checklist online de equipamentos e mais um encontro pessoal antes de embarcar para a expedição, para certificar que essa pessoa realmente está 100% consciente do que ela tem que fazer e está querendo, né, por vontade própria, escalar aquela montanha. Mas salvo a exceção aí, por exemplo, do Everest, que tem alguns riscos intrínsecos, né, poucos, mas tem, as outras, elas não incluem tantos riscos intrínsecos assim. Por exemplo, o Aconcagua que você deu, né? Não é uma montanha onde possui grandes glaciares, riscos de greta, campos de ambientes verticais, né? Então, ele é uma montanha, evidentemente, difícil pela altitude, né? Mas que, se tratada de forma prudente, não vai ser uma montanha extremamente arriscada. Você falou também agora sobre material para poder estar lá. Tem alguma empresa brasileira que tem fornecimento que está um nível bom aqui desses materiais ou é tudo importado? A gente tem os dois aqui, né? Tem empresa brasileira muito boa, posso dar exemplo aí da Conquista, né? Do pessoal da Conquista, da Solo, aqui do Brasil também, que é muito bom, né? Então, a gente tem aqui uma gama de equipamentos legais e tem também os importados, para quem prefere, né? O valor, evidentemente, é muito mais alto, mas tem também aí os North Face, Black Diamond,
La Esportiva, entre outros. Eu estava aqui fazendo as perguntas hoje, fazendo as perguntas e batendo papo com a minha produtora, e ela chegou, faz uma pergunta para ele, mas espero que ele não fique bravo. Eu falei, pô, vamos lá, né? Às vezes a gente acorda meio chateado, meio nervoso com alguma coisa lá de cá, e a gente fala, hoje eu vou tomar umas a mais, não me deixa tranquilo, né? Que loucura foi essa de chegar a 8.300 metros sem o auxílio do O2? Você estava tranquilo? Estava nervoso? Precisava espairecer? Me explica aí um porquê, que é um perigo. Bom, dentro do Por mais montanhismo, que eu né? sei que você seja bem fisicamente, mas espera aí, né? Dentro do montanhismo, fazer uma montanha sem auxílio de oxigênio suplementar é usar a forma mais pura do esporte, né? Querendo ou não, o oxigênio para nós ele é uma forma ainda de doping, né? Onde você está ali usando não é considerado doping porque como a zona da morte existe, cientificamente é comprovado que os seres humanos não conseguem efetivamente se adaptar, alguns já conseguiram, né? Não é efetivamente um doping, mas é um artifício que te coloca numa situação mais simples do que seria se você não o utilizasse, né? É, Então, a primeira premissa era essa, tentar fazer uma escalada o mais purista possível para conseguir entender qual era o meu limite, né? Me conhecer naquela altitude, entender os meus limites fisiológicos, respiratórios, enfim, né? Então, teve muito mais a ver aí com, vamos dizer, performance, vontade de conhecer os limites, né? Do que algum estresse que eu tenha passado para ver isso. Isso foi no Makalu, né, que aconteceu comigo, onde eu tive essa tentativa. Era um dia bonito, né? Eu realmente acabei naquele momento caindo numa greta, eu estava seguro pela corda, mas aquilo me desestabilizou, né? Tanto emocionalmente, fisicamente, também a respiração. E aí eu acabei usando o oxigênio para concluir a escalada, né? Mas chegar ali sem oxigênio tinha muito mais o objetivo de se autoconhecer naquela altitude, né? entendi. Quer dizer, não vou falar que é, não vou falar que é esporte, né? Para não criar problema. Cara, por exemplo, tem alguma cara que te procura, olha, eu quero ir com vocês, mas eu não quero subir, eu quero só entender e passear um pouco, porque estou a fim de dar umas voltas. Tem esse Tem, cliente? tem, com certeza. Na verdade, é o cliente que mais tem, né? A gente vai É, lapidando essa pessoa para que ela possa ter aí aspirações maiores e ir para alta montanha, mas a grande gama ainda dos nossos roteiros são roteiros menos restritivos, né? Então, todas as montanhas também têm os seus acampamentos base, né? Então, por exemplo, o Everest, chegar ao acampamento base do Everest já é uma viagem fantástica para quem tem o mínimo preparo físico. São aí 12, 13 dias de caminhada entre ida e volta, né? Entre você ir e voltar para o Brasil, mais ou menos 15 dias de viagem. Tem caminhadas na Bolívia, que também são super acessíveis, caminhadas no Equador, como eu comentei. No próprio Brasil, a gente vende bastante mantiqueira, agulhas negras, prateleiras, Pedra do Baú, Serra Fina, Itaguaré, Marins, né? Então, todos esses roteiros são para iniciantes. Curso de escalada básico para iniciante, né? Travessias diversas pelo país. Então, tudo isso, a maior gama é para iniciante, para que essa pessoa possa conviver com diversas vertentes do montanhismo e decidir aquilo que ela quer para o futuro. Ah, eu quero montanha de 8.000, ou eu quero montanha de 4.000 nos Alpes porque é mais bonito, ou quero montanha de 5.000 na América do Sul e 6.000 porque eu gosto dessa região. Então, a gente tem ali uma gama para atender, né? Principalmente os iniciantes, e para que eles possam conhecer o mundo do montanhismo de uma forma bem diversa. na outra entrevista você deu mais detalhes, eu gostaria que você voltar nesse assunto. Climatização, você sai do zero, vai até. Vou dar um exemplo da minha linguagem. Sai do zero, você vai até o grau, até o 20º andar, fica um tempo, volta, depois você vai do segundo 20º até o 40º. Explica um pouco, para poder chegar até lá em cima, porque esse exemplo que estou dando são aquelas que ficam quase 3 meses fora de casa, é isso? A que a gente fica mais hoje é entre 45 e 50 dias, né? Esse é um processo de aclimatação fisiológica, né? Então, o nosso corpo ele não é preparado, evidentemente, para estar num sistema de ar rarefeito, né? Então, lá em cima a gente tem as moléculas de oxigênio muito mais passadas que aqui embaixo, por conta, né, da pressão atmosférica. Então, quando a gente chega lá, o nosso corpo não consegue captar a mesma quantidade de oxigênio, né?
Então, a gente capta aqui ao nível do mar, próximo de 96%, 97%, e à medida que a gente vai subindo, né, a 5.000, por exemplo, a gente teria 50%, né? Então, o nosso corpo não pode conviver a 50%. Então, ele vai a 5.000, volta para 4, vai a 5.000, volta para 3, até que ele possa aumentar a saturação de oxigênio naquela mesma altitude, né? Então, ele é um processo gradativo, além do que você precisa equipar a montanha e levar as coisas para cima, né? Então, você faz incursões, né, mais altas para levar alguns equipamentos e volta a descansar sempre mais baixo, tá? Então, todas as montanhas existe esse processo, é um processo já antigo, conhecido, né, que é o climb high, sleep low, que eles falam, né, que é escale alto, mais descanse baixo. Então, você faz sempre grandes ascensões e volta a descansar em altitudes menores, né? No caso do Everest, a gente divide em 3 ciclos. A gente vai uma primeira vez ao campo 1 e volta, depois a gente vai ao campo 2 e volta, depois a gente vai ao acampamento 3 e volta para o campo base, para no quarto ciclo ser um ciclo de cume, onde você vai e fica, vai no 1, vai no 2, vai no 3, vai no 4, cume e volta, tá? Então tudo isso aí é adaptado à fisiologia de cada um, conforme evidentemente a necessidade e a montanha em questão, né? Você falou do Everest e sempre o Everest vem à tona. Qual é a quantidade, uma estrutura de. Não estou dizendo quem contratou a sua empresa para fazer essa expedição, mas você, Carlos Eduardo, quem mais? Qual é a quantidade para um Everest que você contrata e que está contigo, para dar essa estrutura toda aí? A quantidade de pessoas que trabalham ou que tentam escalar por ano? Não, que trabalham com você e você deve contratar também estrutura lá, né? Geralmente a média é o seguinte, tem mais ou menos, vamos colocar aí 450 alpinistas, né, estrangeiros tentando fazer o cume da montanha por ano. Uma média aí de 50%, 60% acaba atingindo o objetivo. E para essas 450 pessoas, né, estrangeiras, existem ali pelo menos mais 1.200 staffs locais, entre cozinheiros, carregadores, Nossa, assistentes de cozinha, assistentes de acampamento, né? Então, a gente está falando numa temporada ali, vão ter quase 2.000 pessoas no acampamento base, que se torna basicamente uma cidade, né, de 2.000 pessoas, trabalhando em prol, né, para que esses 450, 500, né, possam realizar as escaladas de sucesso. E, evidentemente, esses outros acabam subindo também, que são os locais, né, os guias locais, as pessoas locais acabam subindo também, mas seria mais ou menos essa proporção. tá certo. Minha produtora pediu que você pudesse falar novamente das novidades que você já conversou lá atrás sobre esse ano, ou já está indo para os vulcões, né? Quais são eles? E essa é uma das novidades da grade? Sim, sim, os 7 vulcões aí é uma das novidades, né? Um roteiro também muito menos restritivo, que visa aí viajar bastante pelo mundo. 2 deles são também 7 cumes, né? Que é o Kilimanjaro da África e o Elbrus da Rússia. Os dois já são vulcões, fazem parte dos 2 projetos, né? Depois a gente tem aí o maior vulcão da América do Norte, que seria o Orizaba, que é no México. A gente tem o maior vulcão da América do Sul, que é o Ojos del Salado, que está no Chile, né? A gente tem o maior vulcão da Antártica, que se chama Sidley, né, no continente gelado antártico. Depois nós temos na Indonésia o Gilui, né, que seria o maior vulcão aí, da Oceania como um todo. E na Ásia a gente tem no Irã, né, o que é chamado de Monte Damavand, ou Vulcão Damavand, que é o maior vulcão considerado dentro da Ásia, né? Então aí está aí as 7 montanhas desse projeto novo aí que nós estamos seguindo. Tá certo. Carlos, antes de eu formalizar as duas últimas perguntas, tem muita gente mandando pergunta aqui, você falasse duas coisas. Os contatos para as pessoas que estão aqui, que estão conhecendo você, estão conhecendo você pela primeira vez aqui dentro das perguntas, os contatos para que possam um dia te ligar e falar, ó, vi você no 10 perguntas, então vai ter um descontinho bom, com a coisa toda que eu sei que você vai dar. Tô brincando. Mas os seus contatos e também para quem quiser contribuir ainda para essas pessoas que você lá do Nepal, que tem mais duas ainda, ou contribuir para essas pessoas aí. Bom, a gente tem 2 arrobas aí pelo Instagram, um é @Carlos Santalena, que é o meu pessoal, o outro é @Grade6Expedições, que é o da minha empresa, né? Então, acho que esses 2 contatos são super importantes. E os e-mails também, né? Pode ser carlos@grade6.com.br ou marcio@grade6, que trabalha comigo,
www.avalanche.com.br. Tá certo aqui. Bom, e aí, para fazer as doações, é o mesmo caminho. Se Mesmo alguém quiser. caminho, mesmo caminho. Tá certo. Eu tenho escutado nos últimos 6, 7 meses, até um pouco mais, sobre as avalanches nas estações de esqui. E tem sido alguns até com morte. Dentro das suas expedições, também, como eu falei no início, o montanhismo às vezes é muito pouco divulgado. Tem muita coisa que você fala que eu nunca imaginava. Por isso que eu fui escutar novamente a nossa entrevista em 2021. Também tem isso dentro das suas expedições e já se perdeu algum aluno ou algum cliente? Graças a Deus nunca perdemos ninguém, né? Acidente zero aqui na grade, mas é evidente que o planeta ele está um pouquinho mais quente, né? Então as montanhas que a gente frequenta sofrem também. Algumas, né? Houve uma certa alteração de temporadas, né? Para evitar riscos maiores de avalanche, aí, como você comenta, e isso vem acontecendo mais corriqueiramente, né? Sobretudo em montanhas que estão aí mais próximas da linha equatorial, né? Então a gente tem aí o Kilimanjaro, que é na África, tem os vulcões aqui do Equador, né, na América do Sul, tem as montanhas da Bolívia aqui na América do Sul, que têm sofrido intensamente, né, com o aquecimento global. Pistas de esqui que desapareceram, simplesmente não tem mais neve. Montanhas, né, que estão se tornando muito mais secas durante a temporada, com muito mais gretas ou fendas entre os gelos, né? Então, isso Sim. é um fato que acontece, né? E que hoje, evidentemente, é um ponto de alerta para as expedições. Então, dependendo do lugar que nós vamos, a gente pesquisa, né, como esse aquecimento tem afetado, né, como estão as últimas temporadas, quais são as expectativas para aquela nova temporada, né, para que a gente possa rastrear cada vez mais esses riscos aí, evidentemente, de avalanches, né? Que não são, evidentemente, controláveis, né? A gente não tem nenhum aparelho que meça quando que a avalanche vai cair ou não. A gente sabe que pós uma nevasca pode ser que alguns blocos, né, fiquem mais suscetíveis à queda, e é o que a gente vai observando ao longo da temporada para poder afinar ali os pontos de segurança ou não, tá? Dentre todas as montanhas que a gente trabalha, eu diria que só o Everest seria um grande ponto de atenção para nós, né? E algumas da América do Sul, mas não em relação ao avalanche, mas sim em relação às condições do glaciar que a gente vai pisar sobre ele, né? Que influencia também. Você fala em planejamento. Quanto tempo é um planejamento? Vamos dizer, quanto tempo demora de um ano para outro ou outros anos de um planejamento para poder chegar e não ter esses percalços no meio do caminho? Se bem que não é você que vai, olha, não é você que vai mandar no tempo, mas esse estudo que Não, você faz demora muito tempo? não dá, né, para a gente prever. Como eu comentei, a avalanche não tem como a gente prever. Tem Sim, como a sim. gente saber assim, esse ano está mais quente que o último, então provavelmente em determinado ponto nós vamos ter mais avalanches, né? Que a gente faz passa por um caminho um pouco mais distante delas, né? Mas é um plano de manejo que é muito mais próximo da expedição do que muito antes da expedição. A gente precisa esperar a temporada começar, né? Aí a gente tem só suposições. O inverno foi rigoroso, então capaz que o verão nosso seja muito quente. Então a gente vai tomando algumas percepções dependendo do local que nós estamos, né? Mas é como eu comentei, isso não tem como a gente controlar, né? Como foi a questão do terremoto também. É um evento ainda incontrolável. O que acontece depois do terremoto a gente sabe. Pode ter avalanche, pode ter tsunami, um monte de coisa. Mas antes do terremoto não tem como prever o terremoto, né? Não tem como saber que ele vai acontecer. E a avalanche é a mesma coisa, né? Tem como você ter algumas suposições que vão acontecer, evidentemente, mais em loco e no timing da própria expedição, né? Do que fazendo um planejamento muito anterior sobre isso, né? Muito anterior sobre isso. Tem como a gente observar as outras estações do ano para ver qual foi o comportamento, né? E prever, vamos dizer, um suposto comportamento naquela temporada específica. Bom, se a gente for prever o que aconteceu nos Estados Unidos agora, está uma nevasca braba. Você tem visto as informações estão Não, não vi, não vi. Não vi em isso. Nova York, em vários lugares dos Estados Unidos, até mesmo no Canadá, a nevasca tem sido brava, né? Sim, eu Então, acompanho um pouco, né, disso aí de nevasca, mas não vi nenhum acidente agora nesses últimos dias. eu só vi sobre uma estação de esqui, eu não vou pontuar o nome de qual foi, mas teve algum acidente de esqui.
Tipo, eu tô esquiando, eu vejo um bracinho fazendo assim, o cara cheio de neve, e aí foram aquela correria, porque tem que tirar o cara ali de dentro, né? Por isso que essa pergunta foi bem interessante, porque eu tenho visto falar muito nas estações de esqui. E, como volto a falar, infelizmente o montanhismo é muito pouco divulgado. Espero que um dia a gente possa estar aqui mostrando, ou no canal fechado ou um aberto, esses esportes aí, essas expedições e o que vem conquistando em termos de clientes, porque cresceu bastante, né? Se você pegar lá que Deus o tenha, um grande amigo nosso, fazia muitas expedições, o Maurício do Pisa Trekking, Sim, fazia era um grade que começou também com professor de história, começou devagarzinho, cresceu bastante. O Pisa acho que ainda está firme aí, se eu não me falha a memória. sim. Então é um esporte de esportes que a gente montanhismo, essas caminhadas para o meio do mato ou para a neve, é uma coisa que cresceu bastante, né? E aqui mesmo, né? Tanto você também é mais uma grande empresa que cresceu nesses últimos aí 20 anos. Com certeza. Tá certo. Deixa eu dar um abraço aqui também ao escritório de advocacia Raul Carlos Vargas do Amaral Advogados, escritório de advocacia com atuação exclusiva na área criminal há muitos anos e fortemente comprometido às causas sociais. Um grande abraço à nossa patrocinadora, Flávia Raul. Eu falei da Flávia Raul, não posso deixar de falar, olha o erro aqui. E a Seiva, ao André Curti. A Seiva é um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feitos para quem quer cuidar de si e do planeta. Muito obrigado também ao André Curti, nosso patrocinador desde 22. Obrigado mesmo. Carlos, vou fazer aqui a nossa. Era 10 perguntas, mas já se tornou um pouco mais, mas é tanta coisa interessante para te falar, mas essa aqui é bem interessante. Nas suas viagens, você se encontra com diversas nacionalidades e povos nativos. Isso também se torna uma experiência ímpar? Sem dúvida, talvez até mais ímpar do que a própria montanha, né? O projeto Sete Cumes, aí, como eu comentei contigo, o grande foco dele é explorar essas culturas diferentes, né? Então, quando você vai na Indonésia, você encontra com tribos aborígenes, né? Super selvagens ainda. Quando você vai na África, você também encontra uma série de tribos com costumes diferentes, né? Quando você vai no Alasca, você conhece povo muito próximo dos esquimós, né? Que seriam para nós, assim como no Vinson, que é na Antártica, né? Na América do Sul, a gente vê muitos dos Pampas, né? Ou dos Gaúchos, que a gente fala na Argentina, o Chile, né? Na Ásia, a gente vê muitos Sherpas, né? Os hindus, os budistas, por exemplo, né? Então, tudo isso envolve um conhecimento cultural muito vasto, né? Que talvez só escalando uma montanha você não consiga absorver, né? Então, cada experiência cultural, né, em um ambiente diferente cultural, ele acaba moldando, né, a sua forma de consciência, mais no sentido de não julgamento mesmo, né? Quando você encontra culturas diferentes, você percebe que nem só a sua forma de pensar é a correta, né? Porque existem Sim. outras culturas tendo outros costumes e fazendo de outras formas aquilo que você faz, né? E dando certo também. Então, conhecer outras culturas é muito importante e nos traz essa ideia de união, né? E de a percepção de que nós não somos tudo, né? A gente não está 100% certo o tempo todo, né? Quando a gente vai lá e vê um pessoal se alimentando de puros vegetais ao longo da vida, fala, pô, esse aqui é um vegetariano nato, né? Vamos dizer. Quebra os nossos paradigmas, evidentemente, de uma forma selvagem. Ou quando você vê uma tribo selvagem, né? Se alimentando de sangue de animais, né? Levando gado de forma nômade, né? Então, isso aí é uma coisa que se observa e fala, eu não faria isso, né? Mas eles estão fazendo, eu tenho que respeitar, e eles sentem bem por isso, são os costumes deles. Então, conhecer culturas, para mim, o grande privilégio é esse, a gente poder entender, né, que nem sempre a nossa forma de pensar é a correta ou é a melhor, né? Já chegou a algumas desses povos, assim, você acabou de falar que, nossa, tomar sangue. Já chegou e falou: vem cá, Carlos Eduardo, vem aqui que eu quero conversar. Toma isso aqui ou come isso aqui. Você falou: opa, já É, teve na, isso? na tribo Maasai, né, eu tive o prazer aí de conviver com eles, né, que é na África, e eles tomam, né, leite junto com sangue de vaca mesmo. E me ofereceram uma vez, eu dei uma bicadinha assim, meio de mentira, né? Para falar que provei, não ser também tão mal educado, né? De não tentar provar.
mas é algo que eu não encarei, né? Vamos dizer assim, não segui em frente. Hoje olha, são 9 horas, são 10 horas e 9 minutos. Eu hoje entrevistei aqui o Carlos Eduardo Santalena, proprietário da Grade 6 Expedições, sócio da Grade 6 Pro Sistema de Segurança e do Refúgio Santalena, líder de expedições ao Everest e empreendedor proprietário da única empresa a guiar brasileiros ao topo do mundo. Grade 6 Expedições. Carlos, aquela mensagem positiva para quem está querendo iniciar o montanhismo. Que eu poderia dizer, sai do sofá e vai até a praça mais próxima, né? Eu acho que esse é a grande, é a grande frase. Vamos levantar do sofá, vamos até a praça mais próxima e começar a caminhar, né? Eu acho que falta muito para nós ainda o ímpeto da atividade física, né? E entender as diferenças que ela traz para a nossa qualidade física aí, né? E o simples fato de nós caminharmos no ambiente natural, né, o próximo de uma montanha, já caracteriza a prática do montanhismo. Então, basta a gente realmente ter vontade, né, levantar de onde a gente está, mudar, né, um pouco o nosso padrão e fazer uma simples caminhada no ambiente natural. Tá certo. Bom, mais uma vez eu quero agradecer você por essa humildade de estar aqui com a gente. Fico muito contente ver esse crescimento seu. Eu já o conheço há algum tempo. E falei, não, precisamos trazer o menino Duda. De Menino volta. Duda, o Carlos Eduardo Santalena. E fico contente. E amanhã essa entrevista estará já a partir do meio-dia no canal do YouTube. Ele já deu todos os contatos. @Grade 6 Expedições. Quem quiser lá, tem interesse de começar a fazer o esporte, até mesmo, né? Estar dentro e passear e conhecer novos lugares, pode lá ligar para o Carlos Eduardo e boa viagem. Carlos, muito obrigado. Precisando da gente aqui para uma divulgação, manda aqui os links e tal. E eu, na outra vez, me falaram que eu ia ganhar uma camisa da empresa. Até agora não chegou, mas espero que um dia chegue. Eu vou te mandar, Augusto, não vou esquecer, não. Mas viu, porque eu também estou te devendo uma cachaça. Aí. Então, estamos iguais. Vamos nos encontrar, você me dá a camisa, eu te dou a cachaça e bebemos juntos, tá bom? Isso, tá tudo certo. Obrigado, mestre. Um grande abraço para você. Precisando da gente, é só ligar, tá bom? Obrigado, Augusto. Fique com Deus aí. Um Boa noite abraço. também. Boa noite, gente. Um Falou. abraço a todo mundo. Encerrar agora.